Aleluia, aleluia, aleluia. Preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. Toda carne há de ver a salvação do nosso Deus. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. No 15º ano do império de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes administrava a Galileia, seu irmão Filipe as regiões da Itureia e Traconítide, Elisânias e Abilene. Quando Anás e Caifás eram sumos sacerdotes, foi então que a palavra de Deus foi dirigida a João, o filho de Zacarias, no deserto. E ele percorreu toda a região do Jordão, pregando um batismo de conversão para o perdão dos pecados, como está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Esta é a voz daquele que grita no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. Todo vale será aterrado, toda montanha e colina serão rebaixadas. As passagens tortuosas ficarão retas, e os caminhos acidentados ficarão aplainados, e todas as pessoas verão a salvação de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Uma salva de palmas para a palavra. Aleluia, 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 aleluia. Nos recolhamos num tempo de silêncio, pedindo ao Espírito Santo que nos ajude a compreender plenamente tudo o que esta palavra pede de nós. Rezemos. É isto o que eu peço a Deus, que o vosso amor cresça sempre mais, em todo conhecimento e experiência, para discernirdes o que é melhor. Discernir o que é melhor. É mais do que discernir entre o bem e o mal. Entre as coisas boas, tem coisas ainda melhores no meio das coisas boas. O cristão é o homem, a mulher das coisas boas, e a escolha dele é entre o que há de melhor entre as coisas boas. E assim ficareis puros e sem defeito para o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça que nos vem por Jesus, para a glória e louvor de Deus. Irmã, irmão, nós estamos hoje no segundo domingo do Advento, preparando para celebrar o Natal. Enquanto preparamos para celebrar o Natal, domingo passado e hoje, a liturgia da palavra chama a gente a preparar para celebrar o Natal, mas com um olhar e uma perspectiva um pouco mais
elevada. Não só celebrar um evento do passado, o nascimento de Jesus, mas celebrar o evento do passado, preparando-nos para o encontro com Ele que virá. E nesse encontro com Ele que virá, e nós o aguardamos, a palavra quer operar em nós, para que fiquemos puros, sem defeitos, diante de Deus. Pensa. Para que o seu Natal tenha sentido espiritual profundo, você, cada um de nós, precisamos chegar diante da noite de Natal, puros e sem defeito, cheios do fruto da justiça que nos vem de Cristo. Curiosamente, é Cristo que nos conduz na preparação da própria festa da sua chegada. E hoje, domingo passado, Jesus deu 3 pistas. Que nós não preparemos o Natal com aquelas 3 coisas horrorosas. Quais são? Gula, embriaguez e preocupações com a vida. São 3 enfeites que nós colocamos em nossa vida. Hoje nós vamos colocar mais 4 ou 5. Vamos lá? No Evangelho? Tomem comigo. Evangelho de Lucas. Domingo passado a gente estava no capítulo 21 de Lucas. Hoje a gente vai lá para o começo do Evangelho. Eu peço de novo. Domingo passado, até novembro do ano que vem, nós vamos ler o Evangelho de Lucas inteirinho. Põe sua Bíblia no lugar onde você reza e acompanhe a leitura diária do Evangelho de Lucas. Põe um caderninho do lado e vá anotando todas as pistas e dicas que o Senhor te dá para você ser uma pessoa melhor. Não desperdice esse itinerário espiritual que o Espírito Santo te dá um ano inteiro para organizar sua vida em Deus. Tomamos então o começo da missão de João Batista. Lucas, depois de ter descrito no capítulo 1, 2, a vinda de Jesus, o nascimento de Jesus, no capítulo 3, ele descreve agora o cenário onde João Batista começou sua missão. E é curioso que Lucas faz um tipo de relato de como é que estava o mundo, a ordem do mundo, que lembra um presépio que na verdade é um antipresépio, é um contrapresépio. Vamos ver? No 15º ano do império de Tibério César, juntos? Quando Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes administrava a Galileia, seu irmão Filipe as regiões da Itureia e Traconítide, Elisânias e Abilene. Quando Anás e Caifás eram sumos sacerdotes, brada a igreja, foi então que a palavra de Deus foi dirigida a João, o filho de Zacarias, no deserto. Descreve as autoridades todas do Império Romano, de Tibério César. A região da Palestina toda dividida em pequenos territórios, onde o império chegava com o seu exército, conquistava o território, marcava uma região e premiava um dos seus amiguinhos, dando-lhe um lote do seu império para Pilatos, para Herodes, para Filipe. E no templo, Anás e Caifás. João Batista recebe a palavra de Deus no deserto. A palavra de Deus é dirigida a João no deserto, não no palácio. Na verdade, ele só vai parar no palácio com a cabeça cortada numa bandeja, não é? João Batista não é homem de palácio, senão para enfrentar os pecados e as imundícias do palácio. João Batista é o homem do deserto. Agora, o contraste entre
as forças do império, o definhamento da vida espiritual de Israel, João Batista, o último dos profetas, lá no deserto, a palavra é dirigida a ele. E ele recebe não só a palavra, mas um comando para levar essa palavra. Vamos ver? Versículo 3. E ele percorreu toda a região do Jordão, pregando um batismo de conversão para o perdão dos pecados, como está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Brada. Esta é a voz daquele que grita no deserto. Preparai o caminho do Senhor. Espere um minutinho. Então, esse texto que nós vimos na primeira leitura de Baruque, que retoma Isaías 9, Isaías 40, 49, é o anúncio da grande esperança messiânica. O povo de Israel, até o ano 587, idealizava reconstruir o país com um rei. Mas em 587, o Império Babilônico entra na Palestina, acorrenta e amarra todo mundo das lideranças de Israel, as lideranças política, econômica, cultural e principalmente a liderança religiosa, e põe todo mundo a marchar na direção do Oriente, do nascente, do outro lado das montanhas da Jordânia, para a Mesopotâmia, para a Babilônia, e lá ficar como escravo durante 70 anos. Essa é a experiência de humilhação mais sofrida de Israel. 70 anos como escravo. Depois da destruição do Templo de Jerusalém e essa deportação para Israel, os profetas começaram a escrever textos, chamando o povo de Israel a não mais idealizar a reconstrução de Israel com um líder político, mas começa a dizer, olha, nós precisamos nos preparar para a intervenção do Messias. Não vai ter descendente de gente, de humano, que dá conta de resolver toda a confusão que nós criamos no pecado, não. Nós precisamos de uma intervenção de um enviado de Deus. E aí, ao invés de falar de rei, passam a falar de Messias, o ungido ou o enviado de Deus. Curiosamente, nessa experiência de humilhação, de sofrimento, de ser deportado, levado para a escravidão na Babilônia, curiosamente, nesse sofrimento, Israel encontra a sua mais profunda identidade. E é sempre assim. Muitas vezes, passando por tribulações, a gente experimenta quem é que ama a gente de verdade, não é? Quem é que é amigo da gente de verdade? Que tanto a minha esposa, o meu esposo é capaz de me aceitar, de me perdoar, de me ajudar. Na provação, também com Israel foi assim. Onde está Deus no meio do nosso sofrimento? E João Batista, depois, longo tempo depois, da volta do povo de Israel, tentando reconstruir o país, João Batista surge lá no Vale do Rio Jordão. Isso aqui é importante demais para nós. Por que João Batista estava no deserto e ele vai pregar às margens do Rio Jordão? Olhe a sutileza da palavra. O Rio Jordão está situado entre duas cordilheiras gigantescas de montanha da Jordânia e as montanhas da Samaria. Deserto de lá, do Poente, deserto do Oriente, deserto na cabeceira norte da Síria, deserto no fundo com o Mar Morto.
No meio daquele grande deserto, um vale, um rio de água doce, e nas margens desse rio, um pedaço de terra considerado pelos geólogos, pelos estudiosos, como o pedaço de terra mais fértil do mundo. Até poucos anos atrás, 20 anos atrás, e até menos que isso, Israel era o principal fornecedor de produtos hortifrutigranjeiros para a Europa inteira. Imagina, um paísinho desse tamanho, de 200 quilômetros de comprimento e 100 e poucos de largura. O Rio Jordão é um pedaço de terra fertilíssimo, o Vale do Jordão. E essa é a parte curiosa. O povo começou a trabalhar naquele vale e a ficar rico, e a ficar rico, e a prosperar. E começaram a trabalhar tanto que era o povo, os descendentes originais dos hebreus antigos, que agora abandonaram Deus porque não param mais de trabalhar para enriquecer, só ficam trabalhando e pensando em enriquecer, não pensam mais em Deus. Isso serve para os dias de hoje? Então, parece uma ironia, mas João Batista vai para a margem do Rio Jordão pregar para os homens, plantadores, cultivadores, criadores dos animais mais nobres, inclusive para sustentar toda a economia de Jerusalém e do templo. João Batista vai para lá pregar o livro das palavras do profeta Isaías, dizendo que esta é a voz daquele que grita no deserto. Como é que esse cara vem falar de voz que grita no deserto para o povo que está na margem do rio de terra fertilíssima e trabalhando? Profeta, vai perturbar a gente que está trabalhando e pagando imposto e dando dízimo lá no templo? Deixa a gente trabalhar, profeta. Não vem encher nossas paciências chamando-nos à conversão, não. E João Batista diz, olha, vocês receberam o melhor pedaço de bênção da terra, o pedaço de terra mais fértil do mundo, e esse presente que receberam de Deus não faz vocês viverem uma íntima comunhão com Deus. Vocês estão longe de Deus. O discurso de João Batista aqui vai mudar e vai continuar a mudar nossa mente na forma de celebrar o Natal. Vamos ver? Vamos lá. Então, ele pregava um batismo de conversão para o perdão dos pecados. Imagina. Só gente trabalhadora e próspera. E João Batista chega falando de batismo de conversão. A palavra conversão, já repeti tantas vezes, é metanoia. Mudança de mentalidade e mudança de meta. E um batismo para o perdão dos pecados. Baseado no livro das palavras do profeta Isaías. Preparai, uma voz grita no deserto. Desculpe, uma coisa importantíssima. Para a fé cristã, para a doutrina cristã católica, não tem elemento mais importante e fecundo do que reservar, inclusive dentro da missa, tempos de silêncio profundo e de deserto. Nós precisamos de deserto. Nós perdemos a nossa possibilidade de ter uma experiência profunda de Deus no oásis de nossa alma, porque perdemos. O mundo descobriu que nós temos medo de nós mesmos e de nossa consciência. Por isso não há indústria maior, mais poderosa no mundo do que a indústria da distração, do entretenimento, para te colocar o tempo inteiro distraindo-se, não é? O mundo descobriu o quanto nós somos frágeis, o quanto nós temos medo disso, e o mundo resolveu, vamos bombardear essa fraqueza humana para alienar e escravizar essa humanidade, já que o ponto fraco da humanidade é encontrar-se consigo mesma. Por isso, na fé cristã,
não se pensa a possibilidade de você ter uma evolução, um crescimento espiritual, se você não desliga o rádio, a televisão, o notebook, o celular. Eu vivo repetindo isso, mas acho que é importante. Eu vou visitar os doentes idosos em casa. Tem casa que eu vou que tem uma televisão ligada na cozinha, uma na sala, uma no quarto. A pessoa idosa está lá, às vezes quase só na casa, aquela solidão e o barulho da televisão. A gente fala, dona fulana, desliga essa barulheira de televisão. Que isso, padre? Está tudo ligado nos canais católicos. Aqui em casa é dia e noite. Eu o tempo inteiro rezando. Eu brinco, mas é preciso rezar na solidão. Desliga isso. Porque canal católico não tem só reza também, não. Tem até padre vendendo colchão, remédio. Não tem? Não tem? Umas coisas absurdas. Eu acho que vocês deviam reagir, entrar na internet, criticar isso, mandar para a CNBB dizendo, olha, isso é feio para a nossa fé. Dificilmente você encontra um pastor pregando, vendendo colchão na televisão, mas padre você encontra vendendo colchão, não é? Dificilmente. Isso é feio. Então, católicos, reajam. É preciso que a voz grite no deserto e também a voz de vocês grite nesse deserto, dizendo, padres, preguem o evangelho. Gritem conosco no deserto que nós precisamos enfrentar. A voz precisa gritar no deserto. Irmã, irmão, o primeiro convite para essa semana é: crie espaço de deserto para ficar só você e a voz de Deus com você. Combinado? Então, avisados da importância do deserto, vamos ao grito. E o grito no deserto grita umas coisas assustadoras. O grito do deserto aponta para realidades que nós temos muita dificuldade de enfrentar. Vamos ver? Primeiro grito: preparai o caminho do Senhor. Você quer que Deus venha para a sua vida? Você quer que Deus entre na sua vida? Prepare o caminho. É você que tem que pegar as máquinas e preparar esse caminho. Deus não virá sem te respeitar. Deus só vai entrar na sua vida pelo caminho que você preparar. É o sinal maior do respeito que Ele tem para com você. Amém? Se você não preparar esse caminho, Ele te deixará. Primeiro, prepara o caminho. Preparar o caminho agora vai dar umas dicas de como preparar o caminho. Que tipo de caminho precisa ser preparado? Vamos lá. Endireitai suas... Prestemos atenção nos verbos. Endireitai suas veredas. Vereda aqui no Goiás e em Minas é nascentes com abundância de água e muitos pés de buriti na maioria das vezes. Mas vereda nesse sentido aqui é o mesmo que atalho, ou um caminho muito estreito, um atalho na beira de uma região em que a estrada normal, que é boa, demora e é longe, e a gente inventa atalhos. A primeira coisa é: não faça a sua vida ocupar-se com atalhos, com rotas curtas, que fica mais fácil para você, mas não é bom para você. Se você quer que esse seja o seu caminho, endireite essa vereda. Nós temos muitos atalhos perigosos em nossa vida? Quanta porcaria a gente faz no trabalho quando a gente inventa um atalho e não faz o trem do jeito que precisa. E nós brasileiros somos uma das porções mais preguiçosas com relação à tecnologia, por exemplo. A gente quer o celular de última geração, mas a gente morre de preguiça de aprender como funciona. Existe isso? E aí a gente vai só no tapa, aprendendo o mínimo. Aí você paga um trem caríssimo para não usar quase nada. Mas é título de honra ter um trem caríssimo. Tudo forma de escravidão dos atalhos. A gente tem o melhor querendo esforçar-se pouco. Prepare o caminho, se capacite, se qualifique para fazer bem já que esse caminho é curto, arrume, faça
endireita esse caminho e faça que ser a estrada boa, curta, que brevemente o Senhor chega na sua vida. Preparar o caminho do Senhor, endireitar as veredas. Segunda regra. Todo vale será, toda montanhas e colinas serão, Rebaixadas. as passagens tortuosas ficarão, os caminhos acidentados serão. Aplanados. Vamos por parte agora. Prestemos atenção. Esse texto de Isaías e de Baruque significa o seguinte: o povo de Israel saiu lá de Israel e foi acorrentado para a Babilônia, chicoteado, humilhado, pisoteado, obrigado a viajar, levando a vida e a família para a escravidão na Babilônia. E o caminho de Israel para a Babilônia a pé é um caminho acidentadíssimo. As montanhas das colinas do Golan, uma região muito acidentada. E os mais fortes na fé, que viam aqueles mais fracos na fé que estavam sendo obrigados a ir para a escravidão, dizia: não desanime, vamos, persevera, porque nessa subida tão alta, nesse buraco, nessa grota tão funda, que hoje nós passamos sofrendo, nós passaremos por esse caminho de volta ainda cantando de alegria. É o Salmo. Os caminhos que nós percorremos chorando, nós vamos passar por eles cantando de alegria. Os caminhos que hoje nós passamos em buracos fundos e subidas longas, o Senhor vai aplanar esse caminho e a gente vai passar isso aqui na maior alegria. Então, e João Batista retoma essa mística da volta do deserto, da volta da escravidão da Babilônia, dizendo para os moradores do pedaço de terra mais fértil do mundo: gente, vocês estão tendo uma fartura danada de plantação, de colheita e de bens e de riquezas, mas vocês estão com um caminho muito longe para Deus. O que significa para os dias de hoje falar que todo vale seja aterrado? Toda montanha e colina seja rebaixada. Para nós aqui, mais do que vale aterrado, é melhor a gente pensar em grota. É uma expressão mais goiana e mais mineira, né? É grota. Ou mesmo aquelas erosões que se formam, aqueles buracos de erosão. Ou na linguagem da sofrência do sertanejão do Ido, do Goiás, é a fossa. Falar todo vale seja aterrado é o mesmo dizer assim: olha, você quer celebrar a vinda do Senhor, você quer que o Senhor entre na sua vida, mas tem muito buraco, tem muita fossa na sua vida. Aterre essas fossas. E tem, não tem? A gente vai vivendo e vai ficando com os buracos na alma, no coração, nos sentimentos, nas emoções. E a gente celebra o Natal e pensa: por que todo ano a gente celebra e não muda nada? Por causa disso, porque celebra o Natal sem preencher esses buracos imundos, essas fossas. Às vezes, constantemente a gente vê as notícias aqui ao redor da Grande Goiânia, dos bairros pobres onde tem as cisternas, onde as pessoas com preguiça jogam apenas uns pauzinhos lá e uma criança brincando cai dentro do buraco. Essa semana caiu uma criança num buraco de 8 metros. Então, tampe essas fossas, aterre esses buracos na sua vida. Pode pegar pesado? Aqueles buracos que você tem na sua vida afetiva, na sua vida emocional, na relação com o pai, com a mãe, com o esposo, com a esposa, com os filhos, com a igreja. Sabe aqueles buracos que quando alguém fala assim, num tio seu, você quase tem um infarto e desce a lágrima dizendo: um dia ele fez uma coisa para mim. Aquela ferida está viva. Aí alguém pergunta: mas quanto tempo foi isso? Eu tinha 8 anos. Quantos anos você tem hoje? 50. A pessoa chora como se o trem fosse agora. Isso existe? Existe não?
feridas. Para celebrar bem o Natal, tampe e aterre as fossas da sua vida, as feridas da sua vida, os buracos morais, espirituais, afetivos, emocionais, os buracos psíquicos. Tampe esses buracos. Se você quer que o Senhor venha, tampe esses buracos. As montanhas e colinas serão rebaixadas. Tudo aquilo que te faz crescer no tupete, na arrogância, na autossuficiência, na elevação de uma coisa que você nem é isso tudo, mas você pensa que é. Esses dias eu escutei um relato tão forte de uma pessoa que foi corrigir uma outra bem mais velha. Corrigiu e ela disse: mas eu estou com 74 anos e ninguém nunca me falou isso. E um jovem disse: ninguém nunca te falou isso porque você é tão arrogante que ninguém nunca perdeu tempo pensando que você possa mudar. Não é porque ninguém nunca te falou que você precisa murchar a bola, que você não precisa murchar a bola. Às vezes ninguém nunca te falou exatamente porque a autossuficiência da gente põe a gente num patamar tão grande que ninguém nem desperdiça tempo achando que é possível a gente melhorar. Então, e não pergunte só aos amigos, não. Pergunte também às pessoas que você tem dificuldade com elas na igreja, no seu trabalho. Pergunte: em que eu preciso melhorar? Em que eu preciso, que montanha e colina eu preciso rebaixar? Nivela. O Senhor não quer você na fossa, no buraco, mas também não te quer escravo do seu umbigo e de você mesma com o tupete lá no alto. Nivela essa montanha, essa colina. Rebaixa. Deus vai realizar grandes coisas na sua vida se você permitir que esses caminhos, feridos pelas suas debilidades, recebam uma intervenção. Aterrar, rebaixar. As passagens tortuosas ficarem retas. Tanto caminho torto na nossa vida, tanto caminho torto na nossa vida moral, ética, religiosa, tantos caminhos tortos. Não tem 2 meses que uma senhora nobre da aristocracia goiana me disse, eu falei: senhora está sumida por quê? Ela disse: eu estou frequentando agora o centro espírita. Parei de vir na igreja porque a igreja não diz mais para mim. E aí eu, conhecendo-a, fiz uma correção e ela fez a seguinte observação para mim: e também lá no espiritismo a gente não ouve tantos escândalos como na igreja. Quando deu esse escândalo lá em Abadiânia, eu me lembrei imediatamente dela. E me lembrei do Salmo 1. Maldito o homem que confia no homem. Feliz o homem que põe sua confiança no Senhor. Vai caçar a igreja ou religião ou lugar de gente perfeita. Vai caçar um marido perfeito para você casar com ele. Não vai casar nunca. Ou vai ficar trocando de marido a vida inteira. Casa com o que Deus te dá e faça o caminho de Deus com o que Deus te deu. Amém? De verdade? E permita que a patrola, que as máquinas do Espírito Santo entrem na sua vida, no seu casamento, e faça a mudança de cenário que Deus quiser. Aterrar buraco, rebaixar montanha e colina, caminhos tortuosos ficarem retos. Caminhos acidentados aplainados. Precisa aplainar os caminhos acidentados. É o mesmo que estrada cheia de buraco. Às vezes nós somos assim, uma vida com uma estrada cheia de buraco. Alguém corrige a gente fala: eu estou ao menos dando conta de cumprir com as minhas obrigações. E a palavra de Deus diz para mim e para você: isso é pouco.
Para eu cumprir com as minhas obrigações, eu faço tudo no caminho, com muitas bacadas, quebrando tudo, furando pneu, quebrando tudo. Isso existe? Aplane o caminho. Aplane o caminho. Faça bem feito. Porque que tudo quanto é coisa boa que você faz na vida tem que ser às custas de muita bacada e solavanco e quebrar tudo, e por que não dizer quebrar todos? Pelo menos estou cumprindo com a minha responsabilidade. Deus quer mais do que isso. Quer que os caminhos emburacados fiquem aplainados. E termina assim o Evangelho. Se você permitir preparar o caminho do Senhor, se você permitir endireitar as veredas, olha os verbos: endireitar, aterrar, rebaixar, aplainar. Versículo 6, brada a igreja. E todas as pessoas, se você permitir que seja realizado isso, as pessoas vão ver a salvação que vem de Deus presente na sua vida. Faz poucos dias eu preguei sobre isso. Prepara lá, Lucas, o refrão do Salmo. Pegue comigo a segunda estrofe do Salmo 125, que é tão bonito. Olha que coisa impressionante. Faz poucos dias que preguei esse salmo, mas compensa voltar a ele. Entre os gentios se dizia, brada a igreja, sim, fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Entre os gentios, os pagãos, o povo de outras religiões, de religião nenhuma, do seu trabalho, da sua família, eles testemunham que na sua vida maravilhas o Senhor tem feito em você? A sua vida é uma manifestação das maravilhas de Deus para os gentios. Às vezes a nossa vida não dá conta de manifestar as maravilhas de Deus nem para os que creem igual a nós, da nossa própria casa e da nossa própria igreja. Imagina os gentios, imagina os pagãos. Imagine. A autenticidade da nossa fé, ela tem que provocar louvor entre os gentios. Não briga religiosa, não guerra religiosa, não preconceito e discriminação religiosa, mas a nossa vida espiritual tem que provocar louvor no coração dos gentios. Se a gente precisa fazer propaganda para convencer, significa que o testemunho nosso não está valendo nada. Porque a propaganda tem que ser a qualidade espiritual nossa que provoca louvor nos lábios dos gentios. Vamos, Lucas, o refrão, bem bonito. Maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Brada igreja, maravilhas. Maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Esta semana você vai levar esse folheto para casa, vai anotar essas 5 ações de Deus que você precisa enfeitar a sua vida. Com as 3 de domingo passado, deixando a gula, a embriaguez, as preocupações da vida, hoje você vai deixar de lado os caminhos tortos, os buracos, as montanhas e colinas, as estradas tortuosas, vai aplanar os caminhos. Põe esses enfeites na sua vida, que o Natal vai ser o melhor Natal do mundo. Amém? Amém. O melhor Natal da sua vida. E você ainda vai ter a alegria de escutar o seu vizinho, que você não gosta dele, cantar lá. Maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Vamos?
maravilhas. conosco, Senhor. Deus o Deus de alegria. Peça ao Senhor para fazer as maravilhas agora na sua vida. Incline a sua cabeça. Abra seu coração, sua mente, sua alma, seu espírito. Abra seu corpo e diga ao Senhor: vem endireitar, aterrar, rebaixar, aplanar tudo que em minha vida precisa ser transformado. Vem, Senhor. Vem dar-me a graça de ter uma vida transformada pela força dessa palavra, que pode realizar hoje as maravilhas em mim. Faz em mim as maravilhas que essa palavra anunciou, Senhor. Provoca no mundo um canto, um louvor, porque eu permito que o Senhor me corrija, me converta, me transforme. Opere em mim as maravilhas agora, Senhor. Enche-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma reviverá. Enche-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma reviverá. Para te adorar, para te louvar, enche-me, Senhor Jesus, para te adorar, para te louvar, enche-me, Senhor Jesus. Cura-me, Senhor. Cura-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma reviverá. Cura-me, Senhor. Cura-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma reviverá. Para te adorar, para te adorar, para te louvar. Cura-me, Senhor Jesus, para te adorar, para te louvar. Cura-me, Senhor Jesus. Corrige-me, Senhor, com teu Espírito. Corrige-me, Senhor, com teu Espírito, E minha alma reviverá. e minha alma reviverá. Corrige-me, Senhor, meus Corrige-me, caminhos, Senhor. minha vida. Corrige-me, Senhor, com teu Espírito, Minha alma. e minha alma reviverá. Para te adorar. Para te adorar, para te louvar. Corrige-me, Senhor Jesus, para te adorar, para te louvar. Corrige-me, Senhor Jesus. Fiquemos de pé. Estenda suas mãos aqui para a palavra de Deus. Deixa o folheto no banco. Estenda as mãos. Reze comigo, Senhor. Senhor,
como a João Batista, como a João Batista. hoje a palavra de Deus Hoje a palavra de Deus foi dirigida para mim. foi dirigida para mim. E eu te peço E eu te peço que esta palavra que esta palavra realize em mim realize em mim a conversão, a conversão, o perdão. o perdão. Senhor, Senhor, por esta palavra, por esta palavra, eu te peço, eu te peço, prepara em minha vida prepara em minha vida os caminhos do Senhor, os caminhos do Senhor, para que este Natal, para que este Natal, este ano novo que vai começar, este ano novo que vai começar, seja um grande momento da minha vida, seja um grande momento da minha vida, da minha história. da minha história. Eu te peço Eu te peço a intervenção a intervenção do amor do amor em mim, em mim, em minha vida. em minha vida. Senhor, eu te suplico, Senhor, eu te suplico, endireita os caminhos, endireita os caminhos, aterra os buracos, aterra os buracos, rebaixa as montanhas, rebaixa as montanhas, faz ficar reto cada caminho, faz ficar reto cada caminho, aplana os caminhos acidentados. aplana os caminhos acidentados. Senhor, eu te peço, Senhor, eu te peço, eu quero ver a salvação eu quero ver a salvação que vem de Deus. que vem de Deus. Opera em mim esta graça, Opera em mim esta graça, esta maravilha esta maravilha que a sua palavra anunciou. que a sua palavra anunciou. E eu verei E eu verei com os próprios olhos com os próprios olhos a salvação a salvação de Deus de Deus em mim, em mim, em minha vida em minha vida e no mundo. e no mundo. Amém. Amém. Põe a mão no seu coração, incline a sua cabeça, peça ao Senhor para fazer brotar na sua vida a alegria desse milagre, dessa transformação, dessa renovação que o Natal te traz. Acolhe, bendiga o Senhor, na certeza de que Ele vem. Obrigado, Senhor. Comece a louvar. Obrigado, Senhor. Nós te louvamos, te glorificamos, porque o Senhor sempre vem realizar coisas novas, maravilhas em nossa vida. Nós proclamamos estas maravilhas, cantamos as maravilhas com o mundo inteiro, e até os que não creem proclamarão estas maravilhas. Amém, amém, amém.